palavra de Deus, você que trouxe a Bíblia Sagrada nesta noite, abra comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 25. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 25. Nesta noite nós vamos falar um pouco sobre preocupação, né? Todos nós sabemos que a preocupação generalizada, ela nos impede de alcançarmos grandes vitórias. É lógico que todo ser humano, por si mesmo, em sua natureza, tem as suas preocupações, mas diante da palavra de Deus nesta noite nós vamos aprender que Jesus, ele nos ensina a confiarmos mais e mais nele e no poder da sua palavra. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento,
que a ansiedade, a preocupação generalizada, ela vem nos causar algo destrutivo. Mas, para as pessoas que não têm um relacionamento com Deus, para as pessoas que não têm um conhecimento da palavra, no primeiro instante, acompanhando esta leitura, eles podem até duvidar do que Deus está prometendo em relação às bênçãos que Ele tem preparada para mim e para a sua vida. Mas para que essas bênçãos venham chegar na minha e na sua vida, é necessário tirarmos do nosso coração a ansiedade, tirarmos do nosso coração a preocupação. Mas você pode falar, irmãos, é difícil para mim tirar da minha vida, tirar do meu cotidiano a ansiedade, a preocupação. Eu tenho filhos para cuidar, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho que fazer compra todo final de mês. Isso é óbvio. Todo ser humano tem as suas obrigações, tem os seus afazeres, mas nós não podemos olhar para a ansiedade, para a preocupação como algo palpável que possa nos ajudar em alguma coisa. Pelo contrário, amada igreja, nós temos que crer que é Jesus que vai solucionar os nossos problemas, por maior que ele seja. Eu sei que muitas das vezes nós passamos por situações que mas aqui Jesus, através da sua palavra, ele vai nos orientar, ele vai nos mostrar os efeitos maléficos, ruins que vêm sobre a nossa vida, através da ansiedade e da preocupação. Então, por causa dos efeitos maléficos, meus irmãos, a preocupação, ela pode complicar mais ainda uma situação que você esteja entrando nela. Por causa da preocupação, talvez você esteja enfrentando um problema que você poderia, com oração, com leitura da palavra, confiando no Senhor, vencer aquele problema. Mas a preocupação foi tão grande que aquilo se generalizou. A pessoa vai dormir bem, com saúde, no outro dia ele percebe que uma dor incomoda a sua perna ou o seu braço. Só que aquela dor talvez é algo que vai passar com algumas horas.
Mas a preocupação vem tão devastadora sobre a vida daquela pessoa, que esta preocupação generalizada vai trazer mais problemas sobre a vida desta pessoa, por causa da preocupação e da ansiedade. Então muitas das coisas, meus irmãos, é o nosso psicológico. Quando nós olhamos para o problema, presta atenção no que eu estou falando. Quando nós olhamos tão somente para o problema, nós esquecemos de olhar para Deus, que é o que vai resolver os nossos problemas e as nossas adversidades. Quando nós olhamos para a enfermidade e esquecemos de olhar para Deus, esta enfermidade vai se alastrar e o inimigo vai começar a tomar posse da sua vida por completo, porque você vai deixar de olhar para Deus e vai olhar para aquilo que está agravando a sua vida. Então Jesus, ele tem no seu coração esta preocupação de passar para os seus ouvintes um ensinamento tão poderoso em relação à ansiedade, né? Porque no versículo último que nós lemos, Deus vai dizer: basta a cada dia o seu mal. Então nós temos que estar preparados todos os dias para... O mal já é certo na nossa vida, agora o bem, o favor de Deus nós temos que buscar. É por isso que este mesmo irmão Mateus, no capítulo 11, versículo 28, se não me foge a memória, ele vai trazer também uma revelação profunda em relação àqueles que estão sobrecarregados, que estão enfermos, que estão desempregados. Ele vai dizer: olha, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a ansiedade, a preocupação generalizada, ela vai nos trazer que, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos afastar da presença de Deus. Então, aqui nós aprendemos neste primeiro versículo que nós não devemos nos preocupar, porque os detalhes da minha e da sua vida podem ser confiados ao mesmo Deus que nos deu vida. Então, no versículo 26, nós vamos aprender mais uma razão, mais um motivo, ao qual nós não devemos nos preocupar demasiadamente. Olha o que diz no versículo 26: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Segundo uma pesquisa do IBGE, olha para cá, segundo uma pesquisa do IBGE,
Os caminhões perdem pelas estradas do Brasil, transportando soja, transportando milho, transportando alimentação, dá para alimentar toda a capital paulista. Dá para acreditar nisso, meus irmãos? Não dá. Mas se você algum dia já pegou o teu carro, a tua motocicleta, a tua bicicleta, ou saiu de a pé pelas rodovias, você vai ver aqueles caminhões passando superlotados e sempre cai algum grão na estrada. Aí você de repente observa que quando o caminhão passa, vem as pombas, vem os pássaros e se alimenta daquele grão que cai. Aqui está o cumprimento da palavra. Deus vai dizer: olha, se eu alimento, se eu cuido das aves do céu, não posso eu cuidar de você? Aleluia. Então Deus, Ele está dizendo para mim e para você, não é que Deus quer que você cruze os braços, fique em casa, não. E esqueça de lutar pelo seu sonho, pela sua família, não. Deus quer que você confie plenamente nele, porque se você se preocupar demais, o inimigo vai te segurar e você nunca mais vai conquistar o que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Então Jesus, ele está com essa preocupação, porque ele sabe que o tempo dele está findando na terra. O ministério de Jesus em obras começa quando ele está com 30 anos. E ele sabe que 3 anos ele tem para ensinar muita coisa em pouco tempo. Ai meu Deus, isso aqui é só para quem é crente. E quem é que vai receber essas muitas coisas em pouco tempo? Aqueles que abrem o coração para Deus. Aqueles que se dispõem em estar na presença do Todo-Poderoso. Porque tem pessoas que vêm para a igreja, olha para cá, isso aqui é tremendo. Vem para a igreja para ouvir a palavra. O corpo está na igreja, mas a mente está no trabalho, está na empresa, está na casa, está na esposa, está no esposo, está no filho. A preocupação está tão grande que ele presencialmente está em corpo, mas o seu coração, a sua mente está longe. Aí eu pergunto para o meu irmão, para a minha irmã, como que Deus pode operar um grande milagre na vida de uma pessoa que não confia nele, que não deposita, aleluia, tudo que está passando na presença do Senhor. Então a segunda razão aqui que nós não podemos de maneira nenhuma nos preocupar demais é esta: preocupar-se com o futuro prejudica os esforços que você está dedicando no presente. Quando você se preocupa demais com o futuro, você prejudica o que você está fazendo agora. Pastor Osino, entendi nada, você vai entender agora. Você levanta cedo para ir para o trabalho, chega no trabalho, tem problema em casa. Aí você está lá trabalhando numa máquina perigosa que pode até ceifar a tua vida. A tua mente não está na máquina, está lá em casa, nos filhos, na esposa. Você acaba se acidentando e morre. Então isso é o que? Preocupação generalizada. O que aconteceu lá na tua casa, na tua empresa, no teu trabalho, coloca nas mãos de Deus. Erga a cabeça e continue adorando ao Senhor. Porque Deus, ele vai trabalhar de maneira silenciosa. Deus age assim, meus irmãos. Talvez eu estou aqui, você está aqui, eu tenho os meus problemas, você tem os seus problemas, e nós pensamos: meu Deus, como é que vai ser? Deus está dizendo: eu já sei como que vai ser. Aleluia. Então a nossa confiança tem que ser palpada, baseada exclusivamente em Deus. Eu volto a repetir o último versículo: basta a cada dia o seu mal. Levantou pela manhã, Senhor, hoje eu sei que o dia vai ser mau, mas se o Senhor for comigo, será um dia maravilhoso. Porque a Bíblia diz que neste mundo jaz no maligno. Então se eu saio da minha casa, que tem a presença de Deus, que tem a glória de Deus, que eu oro, que eu leio a palavra, que eu ouço louvores, quando eu saio da porta da minha casa para a rua, já tem um maligno. E como é que nós vamos tirar este medo, esta ansiedade, esta preocupação do nosso coração? É confiando no Todo-Poderoso. O salmista Davi, ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, uma vez o Senhor estando comigo, estando com você, é vitória, é conquista, é confiança. Então aqui no versículo 26, nós precisamos, meus irmãos, nos preocupar com o momento agora. É neste
este momento que Deus está nos proporcionando para adorar, para glorificar, para bendizer o teu nome, porque se nós não adorarmos agora, talvez amanhã nós não poderemos mais adorar ao Senhor. Porque o que você faz agora, se você não fizer concentrado neste momento, vai prejudicar o teu amanhã. Talvez o amanhã para mim não exista mais. Talvez o amanhã para você não exista mais. Mas se você arrancar do teu coração a ansiedade, a preocupação, Deus vai entrar com a providência. Meus irmãos, sabe o que isso quer dizer? Deus me leva lá dentro da prisão em Roma. Está lá Pedro, aleluia, encarcerado. Ele sabia na sua mente e no seu coração que no dia seguinte haveriam de lhe matar. Mas a Bíblia diz que Pedro não se preocupou. Pedro não ficou ansioso, amada igreja. Ele confiou em Deus. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi lá e tirou Pedro da prisão. E a igreja glorificava o nome do Senhor, porque ele não se preocupou. Mas quando a pessoa se preocupa, generalizadamente ou desesperadamente, ele toma decisões precipitadas. Tem pessoas que estão enfrentando um problema agora, começou agora a luta, já está dizendo, dessa aqui eu não consigo sair, esse problema eu não consigo vencer, não, esse vício eu não consigo me libertar dele, não, essa situação que eu estou enfrentando agora não tem jeito. Não, para Jesus tudo tem jeito, porque ele diz, tudo que pedires em oração crendo, receberás. Então, meus irmãos, o princípio é você crer que Deus possa te ajudar nos momentos de maiores adversidades. Então, olhando para a Bíblia Sagrada, no versículo 27, e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Meus irmãos, preocupar-se é mais prejudicial do que útil. Quando nós nos preocupamos demasiadamente, nos atrapalha. Então, se nós confiamos em Deus, se nós esperamos o Senhor, nós temos que crer que Deus é poderoso, aleluia, para nos ajudar. Algo muito importante, presta atenção, que acontece na vida daqueles que são ansiosos demais e se preocupam demais. É comprovado pela ciência, atrai enfermidades. Você sabia disso? Quando a pessoa se preocupa demais, é ansioso demais, atrai enfermidade. É comprovado pela ciência. Mas como que nós não podemos nos preocupar diante de uma situação que está acontecendo? É lógico que nós nos preocupamos, mas quando a preocupação começa a ultrapassar o limite, nós temos que colocar a nossa fé em prática. Porque quando nós colocamos a nossa fé em prática, quando nós confiamos em Deus, por um espaço de tempo a preocupação desaparece. E o salmista Davi também vai dizer, o choro pode perdurar a noite inteira, a preocupação pode perdurar a noite inteira, a ansiedade pode perdurar a noite inteira, mas se se nós confiamos em Deus, logo no raiar do sol, a alegria, a felicidade voltará à nossa vida. Então isso é confiança, isso é colocar nas mãos de Deus aquilo que nós precisamos. Então, olhando para a Bíblia Sagrada, no versículo 28 e 30, e quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Meus irmãos, olhando para a Bíblia Sagrada, Deus não ignora aqueles que dependem dele. Ah, se eu pudesse ser eternamente dependente de Deus. Mas sabe o que acontece na nossa vida diária? Nós queremos ser dependentes de nós mesmos. Exatamente. E nós esquecemos o poder da grandeza de Deus, porque a palavra do Senhor vai dizer, através do profeta Joel, Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Então, se Deus é o dono do ouro e da prata, se eu fosse você, a partir de hoje, seria eternamente dependente dele. Porque Deus, ele tem o melhor para mim e para a sua vida. Mas fica aquela interrogação bem grande, mas por que muitas das vezes eu não recebo a bênção de Deus?
Mas por que muitas das vezes eu não saio desta prova, desta luta? Sabe por quê? A preocupação está te segurando neste lugar difícil. Porque quando nós não nos preocupamos demais e confiamos em Deus, automaticamente Deus vai abrir as portas para nós passarmos. Meus irmãos, quando eu falo de preocupação, quando eu falo de ansiedade, Deus me traz à memória a história de Josué. A Bíblia diz que quando Deus leva Moisés e passa a incumbência, o trabalho, a responsabilidade para Josué, Josué deveria continuar guiando o povo hebreu para a terra prometida, mas a Bíblia vai dizer que agora Josué tem um primeiro obstáculo na sua frente. Ele vai se deparar, meus irmãos, com o rio Jordão cheio em tempo de enchente. O que isso implica em dizer? Preocupação e ansiedade. Por que preocupação? Como que vou passar este rio nesta maneira que ele está? Ansiedade porque as pessoas não vão acreditar no meu ministério, não vão acreditar em mim se esse rio não se abrir. Mas quando Josué olha para o rio, ele vai se lembrar que tem um Deus poderoso, que assim como abriu o mar vermelho, vai abrir o rio também para ele passar. Então a ansiedade, a preocupação rouba da nossa vida os grandes milagres de Deus. É simples e objetivo. A preocupação e a ansiedade roubam das nossas vidas a bênção e o milagre de Deus. Não tem outra explicação, meus irmãos. Então, olhando para a Bíblia Sagrada, o que a preocupação pode causar na vida do ser humano? Primeiro, prejudica a nossa saúde. Segundo, reduz a nossa produtividade. Terceiro, afeta negativamente o modo como tratamos os outros. Sabia disso? Se você está preocupado demais, se você está preocupada demais, todas as pessoas que chegam até você, você vai culpar o inverso. Porque o seu dia está mal, porque a preocupação está generalizada na sua vida, no seu coração. Quando você está ansioso demais, preocupado demais, preocupada demais, até a sua mãe se chegar na sua frente para conversar com você, você quer virar as costas. Então isso vai prejudicar o teu relacionamento com quem está próximo de você. Então quando nós olhamos para a palavra de Deus, a preocupação também, olha para cá, essa aqui é a pior de todas. Quando a preocupação invade o coração do homem, quando a preocupação invade o coração da mulher, automaticamente diminui a nossa confiança em Deus. Sabe por quê? Deus não está mais comigo. Deus me abandonou. Olha a situação que eu estou enfrentando. Deus não está olhando para mim. E se eu te falar aqui na Bíblia, os maiores milagres aconteceram nos momentos que todos falaram, Deus me abandonou. Quando José, dentro da cisterna no deserto, disse, Senhor, olha o que estão fazendo comigo. José só estava vendo a cisterna, mas Deus estava vendo um trono lá no Egito para ele ser governador. Aleluia. Então, meus irmãos, a preocupação, a ansiedade, ela vem para devastar a humanidade e a sociedade. Isso serve para quem é crente e para quem não é crente. Mas a diferença para quem serve a Deus e para quem não serve a Deus é a seguinte: eu, você, nós, igreja escolhida por Deus para adorar o seu nome, quando vem a preocupação, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos de Deus e Deus entra com a providência. Mas infelizmente, meus irmãos, aqueles que ainda não têm o Espírito Santo, aqueles que ainda não têm a presença de Deus, desistem da caminhada. Muitos tiram as suas próprias vidas, mas nós todavia, aleluia, confiamos no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, se eu fosse você nesta noite, confiava em Deus e colocava de lado a preocupação e a ansiedade, porque a ansiedade não vai nos ajudar em nada. A preocupação, meus irmãos, não vai nos ajudar em nada. Então creia em Deus que o Senhor, aleluia, Ele vai operar um grande milagre na minha e também na sua vida. Quem crê, levanta a mão e dá glória a Deus. O Senhor nesta noite está tirando do meio do teu coração a ansiedade e a preocupação. Então aqui no versículo 29, 30 em diante, olha o que diz:
Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Meus irmãos, olha que vergonha para os discípulos, e para mim também para você. Se Deus ele veste os lírios do campo, que hoje existe e amanhã lançado no forno, não pode vestir a mim, não pode vestir a você? Eu me lembro que eu estava na Inglaterra pregando na igreja Assembleia de Deus. Terminou o culto, o pastor veio e falou: olha, Deus manda te dizer, ele vai te vestir. Na hora eu lembrei dessa passagem. Então o que acontece? Nós muitas das vezes precisamos de um casaco para pregar. Eu falei com minha esposa, acho que foi ontem, né, André? Meu Deus, eu preciso comprar uns 2 ternos. Eu não tenho terno, estou usando um diferente do outro que eu não tenho. Mas eu tenho que confiar que Deus vai preparar. Deus vai me dar condições, aleluia. Então isso chama-se confiança em Deus. Por mais que tudo está dizendo que não, Deus está dizendo que sim. Então essa é a confiança do cristão. Essa é a confiança do homem e da mulher que confia e espera no Senhor. Então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela vem aqui nos ensinar o que nós devemos fazer diante das adversidades. De que maneira nós devemos proceder diante do problema, diante da enfermidade, diante da morte, diante de qualquer circunstância na nossa vida. Deus está colocando no meu e no teu coração uma confiança inabalável que vem arrancar, aleluia, a ansiedade e a preocupação. Porque Deus, ele sempre vai estar ao nosso lado, independente da circunstância, independente dos problemas. A Bíblia vai nos revelar, a partir do versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que vestiremos. Aí Jesus vai nos cutucar. Ele vai dizer: olha, todas essas coisas os gentios procuram. O que isso implica em dizer? As pessoas que não servem a Deus, as pessoas que querem se aparecer diante da sociedade, eles correm, eles trabalham, se for preciso mata, se for preciso engana, se for preciso mente, se for preciso trai, para poder conquistar vestimenta, para poder conquistar carros de luxo, para poder conquistar mansões. Aí Jesus está dizendo: olha, todas essas coisas os gentios procuram, mas vós tem que procurar a mim. Olha que coisa linda. Aí os discípulos olham para cá, não entendem nada. Os discípulos ficam tipo um cutucando o outro. Tu entendeu o que ele falou? Não, e tu também não. Aí passa um por um, ninguém entendeu nada. Aí vai chegar no versículo 33, Jesus vai dizer: eu vou revelar para vocês: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe por quê? As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, a sua palavra, a sua verdade, tudo que nós precisamos na terra, Deus vai acrescentar na nossa vida. Mas aí bate uma interrogação, uma pergunta: mas por quê que muitas das vezes eu não recebo o que eu preciso? A Bíblia diz: porque está pedindo mal. Tem crente, meus irmãos, serve para mim, serve para você. Muitas das vezes nós não recebemos de Deus porque nós não sabemos pedir. Muitas das vezes as pessoas não são curadas porque não sabem pedir para Deus. Porque Deus aqui está dizendo: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas aí o camarada levanta de manhã, nem lembra que Deus existe, já sai desesperado do trabalho, para a empresa, já vai treinar, já vai caminhar, já vai passear, já vai pescar. Aí quando está lá no seu trajeto acontece uma fatalidade, vai lembrar de Deus. Não buscou em primeiro lugar o reino de Deus, deixou para buscar a Deus quando levou o tombo. Então Jesus está dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Quais são essas demais coisas, meus irmãos? Jesus não deixou aqui uma limitação.
Jesus não deixou aqui um ponto final, não. Ele deixou em aberto: as demais coisas vos serão acrescentadas. Saúde, felicidade, alegria, prosperidade, aleluia. Então tudo isso Deus tem para mim e para a sua vida, quando nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A preocupação nos impede de dar atenção aos verdadeiros desafios aos quais Deus deseja que nós, aleluia, nos dediquemos. Tem pessoas que não querem enfrentar desafios. Tem pessoas que não querem passar pela luta. Tem pessoas que não querem passar pelo dia mal que ele está falando aqui, ó. Basta cada dia o seu mal. O apóstolo Paulo, aleluia, ele vai dizer para a igreja de Corinto, aleluia: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E ele vai dizer: olha, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Então, quando nós nos colocarmos diante de Deus, obedecendo ao seu reino, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então Deus, ele é interessado em abençoar a minha e a sua vida. Buscar, meus irmãos, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça significa priorizar Deus em nossa vida, de modo que nossos pensamentos estejam voltados exclusivamente para Ele. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí eu pergunto para o meu irmão, para a minha irmã: diante de uma pandemia como essa, você está buscando o reino de Deus? Nós estamos preocupados. Tem IPTU para pagar, tem parcela para pagar, tem compra para fazer. E cadê o dinheiro? Então Deus, ele está dizendo: busquem em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça. Ele está dizendo assim, ó: se você fizer tudo isso, Deus está revelando para a sua igreja. É isso que Deus está revelando para o seu povo. É isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos, para os seus seguidores. Seguir a Cristo, meus irmãos, não quer dizer vitória todos os dias, bênção todos os dias, não. Vai existir momentos na sua vida que você vai chorar, que você vai se lamentar, que você vai pensar até em desistir. Mas se você não desistir, se você olhar para o alvo que é Cristo, de todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Olha que revelação tremenda, já vou encerrar. Olha que revelação. Se Deus está dizendo aqui que Ele sabe tudo o que eu preciso, tudo o que você precisa, a nossa oração tem que ser objetiva. Não saia da sua casa com um problema com a esposa, com o esposo, e chegue na igreja fazendo rodeio, não. Oh Deus, eu conheço a minha vida. Oh Senhor, eu venho para tua. Não, vai direto no assunto. Vai direto no ponto. Oh Deus, eu estou desempregado já tem 4 meses, Senhor, está faltando. Conversa, oh Deus, está vendo a situação do país? Está vendo como está a pandemia? Sabe que todas as coisas vai direto no assunto. Deus, eu preciso do teu socorro, porque a Bíblia diz que o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Então, se Deus, Ele é o meu, é o teu socorro, bem presente na hora da angústia, nós não podemos ficar inventando história diante de Deus, com o meu, com o seu problema. Então a preocupação, meus irmãos, a ansiedade, ela atrapalha definitivamente o meu e o teu relacionamento com Deus. Além de ter ansiedade e preocupação, tem pessoas que têm medo. O medo não provém de Deus. O medo não provém de Deus, não. Pastor, o que tem que ser bravo, valente? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo em ter confiança em Deus. Porque o corajoso não é aquele que vai para cima. Corajoso é aquele que corre. Só que o mundo vê de uma maneira diferente. Corajoso é aquele que dá o tapa na cara e fala: quer apanhar de novo? Não. Corajoso é aquele que fala: bate desse lado também. Então Deus, Ele vem na contramão do mundo. O Senhor, Ele nos ensina diferente. Olha, eu quero que você caminhe 1 légua. Você fala: vou caminhar 3 léguas. Isso é confiar em Deus. Isso é esperar em Deus.
Então a Bíblia Sagrada, amada igreja, ela é poderosa em dizer para mim e para você que Deus, Ele conhece a minha e a tua necessidade de tudo aquilo que nós precisamos. Mas as pessoas inventam muitas coisas para se achegarem a Deus. E o próprio Jesus, Ele disse: olha, comigo é assim, sim, sim ou não, não. Pastor, disso é procedência maligna. Quando você sai da sua casa com enfermidade e você vem para a igreja, Deus sabe que você precisa ser curado, que você precisa ser curada. Quando você sai da sua casa desempregado, aleluia, e você vem para a igreja, Deus está dizendo: já tem uma porta aberta. Se você crer, se você arrancar preocupação, ansiedade do coração, Deus já sabe o que você precisa. Então a ansiedade que o nosso irmão em Cristo Mateus escreve no capítulo 6, versículo 25 em diante, serve para mim e para você algumas razões ao qual nós não devemos nos preocupar. Por que, meus irmãos, nós não devemos nos preocupar? A preocupação prejudica o nosso relacionamento. A preocupação prejudica o nosso futuro. Quando você está ansioso, preocupado, isso vai atrapalhar o teu relacionamento com todos que estão com você. A preocupação vai atrapalhar a tua saúde. Você vai começar a ficar uma pessoa depressiva, sem comunicação, sem diálogo. Você vai querer se trancar no seu quarto. Então Deus nesta noite diz para mim e para você: arranca a ansiedade do coração e a preocupação. Você vê quando você se preocupa, as coisas não fluem. Quando você está ansioso demais, as coisas não fluem. Mas quando você confia, coloca nas mãos de Deus, as coisas vão bem. É desse jeito. Quando você tem algo na sua mão, vamos falar sobre venda. Você tem algo na sua mão para vender, e você sai preocupado: será que vou vender? Será que vou vender? Aí não vende nada. Mas se você sai tranquilo, confiando em Deus, você vende tudo. Então é assim que funciona. A ansiedade e a preocupação limita a nossa visão de fé, limita a bênção que Deus tem para mim e para a sua vida. Então o nosso irmão em Cristo Mateus, ele tem essa preocupação em escrever este capítulo 6, versículo 25, para nos orientar em relação à ansiedade e à preocupação. Por que Mateus se preocupa? Porque ele percebe que Cristo já está voltando para o Pai, e eles teriam que ter consciência que tudo que Jesus ensinou, eles teriam que colocar em prática. Então, olhando para a Bíblia Sagrada, Jesus contrastou os valores celestiais com os terrenos, quando explicou que a nossa vida deve ser direcionada, aleluia, para coisas que não desaparecerão. Olha que coisa linda. Então aquilo que para mim não é visível pelos olhos carnais, é visível pelos olhos espirituais. Aquilo que você busca de Deus e você não está vendo, mas pela oração, pela confiança em Deus, você recebe. Isso chama-se fé. E o escritor dos Hebreus, no capítulo 11, ele vai dizer sobre isso. Ele vai nos ensinar sobre a fé. Então, a fé, meus irmãos, como diz a Bíblia, ela move montanhas. Então, se eu tenho fé, se você tem fé, se nós confiamos em Deus, a ansiedade, a preocupação não podem fazer parte da nossa vida. Eu volto a repetir: nós temos preocupação? Temos, isso é normal, é natural do ser humano. Somos ansiosos? Somos, é natural, é normal do ser humano. Mas tudo que é demais, que ultrapassa os limites, já prejudica. Então vamos confiar em Deus, vamos buscar em Deus, porque no momento exato, aquilo que Ele tem preparado para a minha e para a sua vida, Ele é fiel para cumprir. Quem crê, diga glória a Deus. Então Deus, Ele está olhando para a sua vida, Deus está olhando para a sua casa, Deus está olhando para a sua família. Deus, Ele sempre estará pronto para agir na minha e na sua vida. Amém? Se coloquem de pé no nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta palavra, crendo que o Senhor, aleluia, sempre tem o melhor para a minha e para a sua vida. Versículo 34: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, não se preocupa com o dia de amanhã não. Você pode até fazer planos, mas não se preocupa não.
Coloque os teus planos, os teus sonhos nas mãos de Deus, porque com certeza o Senhor, Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de você. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Quero agradecer pela presença de todos os irmãos que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Domingo, permitindo Deus, estaremos novamente com todos vocês.